atrapalhar. Oposição essa que a gente tem realmente lutado muito para defender o povo. Eu não tenho nada contra a prefeita Cida, a pessoa dela, não, inclusive, por sinal, é madrinha da minha filha, e eu tenho orgulho de dizer isso, porque minha filha foi Deus que me deu, e ela, com certeza, pessoalmente, não tenho nada contra ela. Agora, na administração, realmente me deixa a desejar. Então, quando eu vejo, Hamilton, uma pessoa igual você, que coloca sobre as dificuldades aqui de Jaru, eu fico comparando com Jorge Teixeira. Está da mesma forma? Está da mesma forma, sim. Eu posso dizer a você com responsabilidade. Eu pergunto isso para a senhora porque a senhora mora lá. Eu não moro lá, não posso. Eu estou aqui todo dia, eu vejo, escuto as pessoas falarem. Agora lá eu não posso fazer, dar minha opinião, se está da forma que está Jaru, porque eu não estou conversando com o povo lá. Sinto o clamor da população, recebo diariamente essas questões. E, como se diz, a questão da CPI, só para encerrar o assunto da CPI. Nós já nos colocamos à disposição da justiça, já protocolamos, porque agora a justiça faz o papel dela. E nós temos exemplo de outras CPI, do ex-marido dela, por exemplo, que na época, quando era prefeito, o Neném da Serraria, Hamilton, também teve uma CPI arquivada ali naquela Câmara. E nem por isso ele se livrou da justiça. A justiça fez o papel dela, onde eu quero enaltecer o papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas, de todos os órgãos que ajudam o vereador a fazer o seu papel. E papel esse que hoje o marido dela não pode ser candidato justamente porque o vereador Altivo Leite, que naquela época denunciou uma CPI, também que teve arquivada, hoje foi punido. Não é diferente também o Manel Andrade. Toda a população, Hamilton, de Jorge Teixeira, sabe o que Jorge Teixeira passou com o ex-prefeito Manel Andrade. Da minha época, eu foi denúncia também de vereador ali, denúncia que foi arquivada pelaquela Câmara, politicamente, mas que pela Justiça, agora em dezembro, aquelas denúncias das escolinhas rurais lá de Colina Verde, que teve desvio de recursos, Manel Andrade, em dezembro agora do ano passado, foi condenado. Então, você a devolver recurso, não poder ser candidato, então você pode ter certeza, o nosso papel daquela Câmara de Vereador, daqueles suplentes que estavam ali, foi feito. A nossa consciência é de dever cumprido e da certeza de que realmente a justiça agora vai tomar conta. E a população, o que achou desse arquivamento da CPI? Ou do relatório da CPI? O que eu tenho conhecimento da população é em todos os lugares, dando os parabéns a gente, dizendo que nós fizemos a nossa parte, dizendo que infelizmente cada um decide o seu voto, ninguém manda no voto de ninguém, e dessa forma, se você for olhar, por exemplo, por enquetes de site lá, dos 2 sites que existem na nossa cidade, é realmente dando apoio que deveria ter sido punida a prefeita Cida. Outra questão hoje ali na Câmara Municipal, saindo um pouco do Executivo e indo para o Legislativo, tem informações lá que o ex-vereador Beto Companheiro, ele está interferindo nos trabalhos da Câmara Municipal, já que a esposa dele é vereadora e é a presidente da Câmara. A senhora tem conhecimento de alguma coisa com relação a isso? Com certeza, que o Beto Companheiro, o ex-vereador Beto está interferindo na Câmara? Muito boa essa sua pergunta, me sinto muito à vontade para falar para a população, até porque eu votei na presidente Rosa, ali foi 9-0, e me sinto à vontade de dizer que realmente a gente espera de um presidente, Hamilton, que ele faça o trabalho dele, que ele seja imparcial, mas, como se diz, a presença do ex-vereador lá é constante mesmo. A presença em reunião com a gente, não, como se diz, não sou eu que vou dizer, saia daqui, porque eu não tenho poder para isso. Agora, pode ter certeza. Mas aí que existe uma determinação do Ministério Público aí, disso. da Justiça, que ele não pode estar em órgão público, né? Não, a pessoa dele não, amigo. Justamente a pessoa dele. Contra o Neném da Serraria. A pessoa dele ainda não tem? Não. Contra o ex-prefeito Neném? Contra o ex-prefeito Neném, de que ele não pode frequentar as repartições públicas municipais. Com relação ao Beto Companheiro, não tem? Ainda não. Por enquanto não tem. Mas que a presença dele lá em reunião com a gente, a presença dele lá na questão de defender projetos, de estar na Câmara, pode ter certeza que a atribuição dele, porque ele não tem cargo nenhum na prefeitura, nem na Câmara. Por que ele fala? Com certeza. Quem sou eu para dizer isso? Ele não é criança, ele sabe o que faz. Muito bem, vamos falar dos requerimentos que vocês, vereadores, estão vendo aqui o nome dos vereadores, vereador Zenildo Pereira Rodrigues. Quem é o Zenildo Pereira? É o Nego, né? É o Nego da Carretinha de som. A Liliana Nunes, é você, Irane Ribeiro e Neuza Almeida Santos. Esses requerimentos foram para quê?
foram pedidos aí processo, cópia de processo, o que foi? Como a mesma coisa que está acontecendo aqui no município de Jaru, né, Hamilton? Você tem batido muito nessa tribuna, eu tenho acompanhado. Porque eu acho o seguinte, é a minha opinião, se não tem problema, se não tem nada para esconder, por que não dá cópia de processo para ser analisado pelos vereadores, que é o papel do vereador? Eu não acho que o plenário de Câmara tem que rejeitar esse com pedido, certeza. O valor de um requerimento, Hamilton, é igual a uma indicação. Eu gostaria de deixar claro isso. Quando eu posso muito bem, como vereadora, chegar lá na prefeita e solicitar qualquer processo pessoalmente, por ofício. Agora, um requerimento é um documento muito importante quando ele passa pelo plenário, porque aí não é mais só a Liliana, vereadora, ou só esses 4 vereadores que está pedindo. É a Câmara de Vereadores. Então, o poder de um requerimento desse aprovado é muito grande. Apesar, Milton, que eu já tive ali, até hoje, antes da CPI, eu tive todos os requerimentos de pedido de informação ali para fiscalizar, eu tive aprovado pelaquela Câmara, pelos meus colegas, mas infelizmente nem todos são cumpridos pela prefeita. Então, isso eu quero deixar claro. Independente de ter aprovação ou não, ela não cumpre mesmo, então ela não se preocupa com denúncia, com processo, com nada disso. O que eu quero deixar claro... Esse requerimento era para quê? Tá dizendo aí, mas eu me lembro que tem da farmácia básica, eu me lembro que tem da CPL, para poder acompanhar os processos realmente dessas obras que vêm para Jorge Teixeira, desses recursos chegando. Tem requerimento com relação ao Fundo de Agricultura, nós estamos passando por muita dificuldade na agricultura, então tem requerimento pedindo extrato disso aí. Esses aí que eu entreguei na sua mão, Hamilton, são 3, mas segunda-feira passada agora teve mais 3 reprovados. Pede aqui também a relação dos servidores ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas, administração da administração municipal até a presente data. Tem vários, são 3 requerimentos aqui mesmo. Valores da dívida ativa do município, acompanhado de esclarecimento quanto ao pagamento ou não da mesma. Exatamente. Então, esse aí mesmo, com relação à dívida ativa, é porque eu quero saber, acompanhar como é que está o pagamento da dívida do ex-marido, do ex-prefeito Neném, o marido da prefeita, né? Você então, não tem informação nenhuma? Não tenho informação, quero acompanhar isso e pode ter certeza, não é porque teve uma CPI que arquivou que Liliana vai parar, não. Hamilton, eu não jogo a toalha, vereadora, pode ter certeza. Outra questão ali no município de Jorge Teixeira, que foi propagado muito aqui pelo ex-vereador Jaime da Sucan e o atual representante da saúde, ou seja, secretário municipal de saúde, é que as coisas iriam melhorar na saúde ali, mas muita coisa não tem melhorado. Inclusive vereadores de situação têm falado mal ali com relação à gestão já do Jaime da Sucan. Tem já cobrado mais ações do Jaime da Sucan. Hamilton, muito boa essa sua pergunta também, por isso que eu gosto de vir nesse programa, porque você parece que lê as dificuldades do povo de Jorge Teixeira. Tenho recebido todos os dias no meu trabalho, as pessoas sabem que eu trabalho na Emater e vai lá me cobrar, me denunciar, me reclamar as coisas. Realmente a situação da saúde é mal. Agora, como se diz, são 6 meses que o secretário está, se eu não me engano ele entrou em outubro ou foi novembro, e vejo que a maioria das reclamações e das denúncias que a população leva à minha pessoa tem fundamento. Tenho ido atrás, só que eu estou dependendo ainda de 2 coisas, Hamilton. Eu não gostaria até de dizer aqui no ar agora, porque eu não tenho elas ainda nas minhas mãos. Mas pode ter certeza que eu estou atenta, não só eu, como outros vereadores que querem o bem daquele município, está atenta a todas essas dificuldades e nós vamos tomar providência. Vereadora Liliana, você que ligou o rádio agora, você é de governador Jorge Teixeira e de toda essa região, nós estamos conversando aqui com a vereadora Liliana, vereadora ali do município de governador Jorge Teixeira. Uma das coisas que me chamou a atenção ano passado, e me chamou muito a atenção, foi justamente os gastos com diárias por parte da prefeitura de Jorge Teixeira. A Câmara investigou alguma coisa com relação a esses gastos, porque foram mais de R$500 mil gastos com diárias ali no município. Tem justificativa para todo esse gasto? O que eu noto na prefeita, Milton, é que ela tem assim uma preocupação muito grande em querer fazer as coisas na legalidade, embora ela não consiga fazer. A prova que eu lhe dou é que tecnicamente ela não conseguiu provar nada da CPI do transporte escolar. Mas na questão de diária, é um dos requerimentos que eu estaria apresentando agora, na próxima segunda-feira. Quero saber os gastos, quero ter conhecimento de todos esses processos. Cada secretaria. 2013 e 2014, porque esse é o meu papel.
Hamilton, o vereador, você acabou de dizer agora, eu gosto de ouvir o seu programa, eu gosto de você, Hamilton, porque você ensina a gente. Você disse uma coisa, que o vereador tem que fazer projeto, o vereador tem que cobrar, tem que fazer indicação, mas é obrigação do vereador fiscalizar. Não é favor que está fazendo ao povo, porque recebe para isso. Com certeza, eu recebo para isso. E um bom salário, viu, Hamilton? Eu não recebo pouco, não. O salário é bom, então, que deixe claro isso. O ano passado estava mal, esse ano melhorou já um pouco. Não é ainda o que diz a lei, mas melhorou. E aqui é melhor ainda o salário. Então, exatamente. E dessa forma você pode ter certeza que nós queremos fazer o que realmente deve ser feito, a fiscalização. Então, não dá para mim agora dizer com relação às diárias, mas pode ter certeza que assim que eu tiver com todos esses dados fundamentados, eu quero ser a primeira a vir aqui dar explicações. Eu tenho uma informação já, não chegou ainda papel na minha mão, mas vai chegar, com relação a uma secretaria lá, que a gastança tá demais. Com certeza. A gastança tá demais em nome de pessoas. Servidor recebendo até 20 mil reais justamente, de diárias. E isso é grave, isso é gravíssimo. Isso aí, então a senhora já sabe disso. Tenho outras denúncias, mas como eu falei pra você, eu sou uma pessoa que eu sou ponderada. Às vezes me acham assim que eu sou nervosa, sou isso ou aquilo outro. Eu não fico nervosa com essas coisas. E a prefeita, Hamilton, essa administração... Se isso for comprovado, se prepare para outra CPI. Com certeza. Porque essa gastança com dinheiro público com relação a diárias aí é vergonhoso. O cidadão que me passou não é de mentira, né? Ele vai me entregar documentos, que a gastança está demais. Peça a ele também para mim esses documentos, porque eu tô tendo dificuldade para fiscalizar. Você tá vendo como o trem tá. Então, Hamilton, estradas, como é que tá a situação das estradas hoje em Jorge Teixeira? Você sabe que tá chovendo muito, Hamilton. Eu não vou ser irresponsável de dizer que tá chovendo pouco, tá chovendo bastante. Só que o que eu noto é o seguinte, que infelizmente a população tem sofrido muito pedindo ponte aí como da linha 625, as crianças ficam até 2 semanas, Hamilton, sem aula, porque não vai fazer uma ponte. Então, ponte tem sido um clamor do município inteiro. E o mais agravante na questão de estrada, ao meu ver, que eu tenho também corrido atrás de provas para isso, é com relação à aplicação dos recursos do FITA. Foram quase 600 mil para 7 linhas. Uma delas, eu lhe dou um exemplo. Se você for em Jorge Teixeira, eu te levo lá pertinho. A linha 619. É uma calamidade pública, a linha daquele município, a linha 646, pessoas que moram e todas essas linhas foram feitas com recurso do FITA. Então, recursos esses de quase 100 mil, mais de 100 mil reais para fazer 10, 12 quilômetros e uma vergonha. A palavra que eu quero dizer a você é essa, é uma vergonha. Dificulta o agricultor a escoar a produção dele, dificulta o aluno que vai para a escola, dificulta o morador que precisa sair lá na hora de uma doença ou precisa sair para fazer um compromisso. Então, Hamilton, pode ter certeza, a vereadora Liliana está de olho sim. Muito bem, vereadora, estamos às 13 horas mais 29 minutos, chegando ao final do programa, mas eu tenho uma última pergunta a fazer para a senhora. Pois não. O nosso amigo vereador Valdo do Raimundo voltou para a base aliada ou é especulação isso? Não, voltou sim. Voltou para a base aliada. Respeito, como se diz, é um colega que eu estime, que eu respeito muito. Cidadão de primeira categoria, mas estamos falando politicamente aqui, né? Nós estamos falando politicamente, não tenho aqui nenhuma coisa para dizer assim, que eu tenho raiva ou coisa do Valdo, jamais. É um colega que eu estimo e respeito, mas hoje ele faz parte, sim, da base aliada. Então a prefeita hoje tem 5 vereadores com ela. 5 vereadores, exatamente. Tá sempre dando empatado, um equilíbrio danado, e a presidente desempata. Agora, pelo que nós estamos vendo, sabendo ali, ainda coisas extraoficiais, mas poderemos ter outras CPIs ali no município. Com Infelizmente, certeza. A realidade é essa. Eu não estou aqui fazendo previsão, porque não sou pai de santo, mas pelas coisas que eu tenho ouvido de pessoas ali de Jorge Teixeira, realmente o barco não está no rumo certo, não. Tem coisa que precisa ser realmente adequada ali. E se não for, meu amigo, a coisa vai se complicar e muito até o final do mandato da prefeita Cida. Algo mais que a senhora queira acrescentar, vereadora? Muito obrigado a você, a seu programa, um abraço à sua família. Tô esperando você para comer uma buchada lá em casa. Tô com saudade da gente sentar, bater papo e realmente conversar sobre a vida da nossa família. E como diz assim, quero dar uma boa tarde à população e fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia.
Muito bem, agora 13h31, final do programa Abrindo o Jogo. Não tivemos hoje a área policial, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com a área policial. Hoje tivemos essa entrevista aqui esclarecedora com a vereadora Liliana Nunes e nós vamos voltar amanhã, se Deus quiser. Boa tarde e até lá.